Tati, do canal Historizando, e eu vim te contar uma novidade sobre a Olimpíada Nacional de Ciência. A partir desse ano, terão questões de história, exatamente isso. Todas as áreas científicas agora serão contempladas na Olimpíada, que seria humanas, exatas, ciências da natureza, tudo então agora vai estar na Olimpíada Nacional de Ciências. E não só isso, a partir desse ano, todos os participantes vão ter a oportunidade de estudar e de saber um pouco mais da história, tanto do Brasil quanto mundial. Mas afinal de contas, para que estudar história? Bom, é através dos estudos históricos que a gente consegue compreender não só o passado, mas sim todas as consequências desse passado no nosso presente. E não é só isso, a gente compreende eventos atuais também e tem análises e um melhor senso crítico daquilo que está acontecendo com o mundo e com a gente. Por isso, o participante da Olimpíada com certeza vai ter um melhor senso de tudo que está à sua volta. Além de, claro, ficar super preparado, super preparada para as Olimpíadas, você também será preparado para todas as provas que você for enfrentar na vida, incluindo o Enem. E assim poderá conhecer todos os campos de conhecimento como um verdadeiro cientista. Como é o primeiro ano, como é uma novidade, como tudo é inédito, a gente ainda não tem uma prova para corrigir juntos. Mas é claro que a gente pode analisar um pouquinho quais as matérias vão cair, entender que matérias são essas justamente para ter uma melhor preparação. Olha só quanta coisa legal de história para estudar com relação ao programa da ONC. Para o oitavo ano já é bom se preparar porque a história do Brasil com certeza vai aparecer falando de colônia e falando de império, do Brasil do século XIX. Isso mesmo, conversar sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II e toda a história da família real aqui no Brasil. Além disso, tem a Idade Moderna e a Era das Revoluções. Aconselho, inclusive, a pensar em Revolução Industrial e Revolução Francesa, por exemplo. Já o nono ano se prepara que é século XIX e século XX na Europa, então as guerras estão incluídas. Primeira, Segunda Guerra, várias outras revoluções também na Europa, mas a história do Brasil não fica de fora, porque basicamente toda a nossa história republicana até os períodos da ditadura civil-militar. Já para quem está no primeiro ano, tem um pouquinho aí de similaridade com quem está no oitavo ano, porque vai também falar de Brasil colônia, mas vai focar um pouquinho mais nas questões de escravistas, falar da diáspora africana e também da Europa na Idade Moderna. Lembra de revisar um pouquinho o antigo regime, absolutismo, mercantilismo, sociedade de privilégios, expansão marítima, reforma protestante? Depois não diga que eu não avisei, hein? Para o segundo e para o terceiro ano, a Europa do século XIX vai aparecer. Lembra que é justamente nesse momento que acontece tanto as guerras napoleônicas quanto a chamada Primavera dos Povos. Então, muitos movimentos acontecendo aí no continente europeu. E, é claro, pensar nos processos de independência, principalmente a independência do Brasil, e até mesmo pontos críticos com relação a ela. Será que, de fato, Dom Pedro I é o único personagem dessa independência? É bom, então, entender um pouco mais sobre isso e também pensar no Brasil do século XIX, que inclui sim a imagem do Pedrinho I, mas também tem o Pedrinho II como um personagem importante. E tem mais uma novidade, porque todos os anos serão contemplados com questões de história da ciência e também sobre os princípios da ciência dentro dos estudos históricos. Por isso, a Olimpíada não é uma prova qualquer. Se eu fosse você, não perdi a oportunidade de participar desse momento inédito da Olimpíada Nacional de Ciências, que é justamente ter a história contemplada. As inscrições estão abertas e vão até o dia 4 de agosto. Vê se não deixa para a última hora, hein? Um beijo, vê se não perde essa inscrição e até a próxima!